Capítulo 6. Sinal versus ruído. Saber a diferença entre sinal e ruído é vital para se conectar aos seus alvos de vida. O ruído é tudo aquilo que não é verdadeiro. São todas as interferências e mentiras lançadas na rede. A rede de frequência é o universo, e acredite, 95% de tudo que parece informação é só ruído. Os ruídos são informações manipuladas, mentiras, sofismas e crenças erradas. A minha vida começou a mudar drasticamente depois de abandonar vários ruídos. Quais são os seus ruídos? Em 2006, comecei a bloquear a opinião das pessoas ao meu respeito. Em 2012, eu parei de assistir televisão. Em 2016, parei de debater na internet. Em 2017, parei de ler qualquer notícia na internet ou jornal impresso. Eu percebi que eu era escravo e não tinha tempo para prosperar, pois eu tinha que ficar repetindo aquilo a semana inteira e debatendo como um escravo. Até os dias de hoje, eu me impressiono em ver como as pessoas são obrigadas a falar de assuntos que a mídia manda. Você que ainda é alienado precisa conhecer a liberdade. Mate a sua televisão. 95% do que ela transmite é ruído. As informações geradas por ela apenas deixarão você em crise. Além disso, criará em você a ideia de que tudo mudou e que o atrasado é você. Ela manipulará seus sentimentos, suas sensações e principalmente seus valores, o que é o mais grave. A indústria cultural é uma das grandes responsáveis pela hiperestimulação das crianças. Com fácil e ilimitado acesso às mídias, as crianças ficam mais suscetíveis à exposição de diversos conteúdos. Você nem percebe, mas em cada propaganda, na televisão, rádio, celular, a mídia imprime nos seus filhos a compulsão pelo possuir coisas e até você, inconscientemente, entra nessa onda. Sempre buscando o melhor aparelho digital, o melhor isso, o melhor aquilo. Não porque acredita que merece ou precisa, mas porque está sendo realmente controlado. Um dos mais perigosos conteúdos para as crianças são as propagandas que estimulam o consumismo desde muito cedo. Cerca de 70% das decisões de compra de uma família são influenciadas pelas crianças através da propaganda. Quando a mulher passou a ganhar mais espaço no mercado de trabalho, ambos os pais saíram para trabalhar e deixaram as crianças aos cuidados da TV. Hoje, a maioria dos pais terceirizam a criação dos filhos, não somente deixando os filhos na TV, mas através de outras modalidades, como videogames, tablets, smartphones, internet e etc. Qual é o seu compromisso com a geração futura? O que você está deixando como legado, como ensino para os seus filhos? Para muitos pais, é mais fácil distrair crianças com esses aparelhos do que dar atenção depois de um dia estressante de trabalho. E muitos pais ainda usam a desculpa de trabalharem tanto para dar uma vida melhor para os seus filhos. A melhor vida que seus filhos podem ter é estar com os pais. Brinque com seus filhos, crie memórias positivas na mente deles. Pais cansados e estressados estão criando filhos hiperativos, hiperestimulados e inquietos. Com esse excesso de atividades e estímulos tecnológicos, as crianças não têm tempo para brincar, para admirar o mundo à sua volta e nem mesmo para cuidar da sua inteligência emocional. As crianças amadurecem e começam a ser estimuladas precocemente. É preciso reverter essa situação na primeira infância, principalmente o papel dos pais no desenvolvimento da saúde emocional dos filhos. Os pais são os primeiros a incentivar o desenvolvimento da autoestima, da proteção da emoção, capacidade de trabalhar perdas e frustrações e de filtrar estímulos para que as crianças tenham uma infância saudável. As crianças precisam saber dialogar e ouvir, a interagir com os outros e principalmente consigo mesmas, e só através do desenvolvimento da inteligência emocional isso é possível. Você precisa investir tempo de qualidade com seus filhos. Outro grande problema, fruto do excesso de ruídos, é o que chamamos de obesidade cerebral. Esse não advém necessariamente da TV, mas sim de um acúmulo de informações, onde as pessoas que aprendem
estão sempre informadas e nada fazem com o que aprendem. Ou seja, não praticam e não ensinam. Apenas retêm todo o conteúdo para si, seja por acharem incapazes de compartilhar, ou seja por acreditarem que não têm nada a contribuir. Pessoas assim consomem muito, mas têm ações insuficientes. Incrível esse conceito, não é? Quantas vezes faltou coragem na sua vida para realizar algo? Para seguir em frente, coragem para dizer sim ou não, disposição para enfrentar desafios. As pessoas não se posicionam por medo de tentar. Existe uma dúvida se serão capazes, e essa é a dúvida que as impede de tentar, por medo do fracasso. Encontramos aqui a necessidade de aprovação, tão presente na vida das pessoas, principalmente os que carregam o medo como seu escudo. Se você depende da aprovação dos outros, você simplesmente não cuida da sua própria vida e vive sempre na sombra das outras pessoas, se submetendo a coisas que você não deseja realizar. Se você não tenta, você se compromete com o erro e não com o fracasso. Fracassar é bom, é um aprendizado. Se você fracassa em uma área, já sabe o que não deve ser feito dessa vez, e por isso tem a possibilidade de influenciar mais pessoas a não cometerem o erro que você cometeu. Se você não mudar a sua mentalidade sobre o fracasso, ficará com medo de ousar e arriscar, e levará a vida estática que sempre levou. Todo fracasso te entrega um diploma. O problema é errar sempre nas mesmas coisas. Quando você nem ao menos se dá a chance de tentar, nunca poderá ter um resultado diferente. Nunca se esqueça, fracasse muito, mas nunca nas mesmas coisas. O que você já fracassou já te serviu como aprendizado. Tire uma lição disso. Qual ação imediata você poderá produzir para os seus 3 maiores fracassos na vida? Capítulo 7. O preço da inércia. O universo é matemático, e quando eu descobri o preço da inércia, eu nunca mais voltei a dormir na vida. A primeira lei de Newton, ou lei da inércia, diz que se um corpo está parado, ele permanece parado. E se ele está em movimento, ele permanece em movimento, em linha reta, e sua velocidade se mantém constante. Como você está? Parado ou em movimento? Você compreendeu esse princípio simples? Se você está parado, permanecerá parado e estático. Sabe qual é o segredo? Esteja sempre em movimento, mesmo que lentamente. Quando o corpo está em movimento, ele permanece em movimento. O maior problema das pessoas é desejarem mudanças absurdas, quando na verdade o que você precisa é somente começar. Um avião comercial gasta 1 tonelada de combustível apenas na sua decolagem. Se o voo for de 2 horas, apenas na decolagem ele utiliza a maior parte do seu tanque. E quando eu descobri isso, eu fiquei pasmo. Uau! É por isso que muitas pessoas não saem do lugar, porque elas não possuem combustível no tanque. Já parou para pensar isso? Como está o seu tanque? Você tem combustível suficiente para decolar? Outro exemplo de inércia pode ser observado no movimento de um ônibus. Quando o ônibus arranca a partir do repouso, os passageiros tendem a deslocar-se para trás. Da mesma forma, quando o ônibus já em movimento freia, os passageiros deslocam-se para frente, tendendo a continuar na velocidade que estavam. A inércia refere-se à resistência que o corpo oferece à alteração do seu estado de repouso ou de movimento. Ou seja, o universo pode até te direcionar e te empurrar para a prosperidade, mas você resiste a isso, faz uma força contrária ao seu próprio crescimento. Ou seja, você é seu próprio inimigo. Você é quem trava seus resultados. Você é quem impede seu crescimento e o seu avanço. A inércia não é só não fazer, é ter gastado toda a energia com coisas indevidas e ficar sem combustível para o que realmente é necessário. Se você está vivendo sem experimentar resultados extraordinários, é porque você exauriu suas energias. Todo e qualquer projeto precisa sair do lugar. Você sabe como é o ciclo de vida de um projeto? Todo projeto é planejado, executado e controlado. Na fase da iniciação, você precisa tomar consciência de todas as informações essenciais, como tempo e custo que afetarão o projeto. Quanto você precisará investir?
Antes de partir para a segunda etapa do planejamento, deve-se haver uma preparação sobre os esforços que serão empregados para a realização do projeto. Nessa fase do planejamento, há um nível de detalhamento muito maior, diferente da visão geral que satisfaz a iniciação. O objetivo aqui é estruturar um plano consistente que ativará o sucesso do programa. Essa frase precisa ser escrita. Lembre-se, aquilo que não está escrito não existe. Você tem seus alvos por escrito? Seus sonhos? Seus objetivos a médio e longo prazo? E se você for solteiro ou solteira, tem escrito a lista de características da pessoa que você quer encontrar? Escreva, há um poder incrível na sua escrita. Durante a execução, a terceira fase, a atenção está voltada para o exercício do que foi planejado. Já a quarta etapa é o monitoramento e o controle. Eles ocorrem em paralelo com a execução, e é uma forma de garantir que o que está sendo feito é compatível com o que foi planejado. Se algo não estiver em conformidade com o que você deseja, pare e retome. Volte atrás e não tenha compromisso com o erro. Vejo muitas pessoas insistindo em coisas que jamais darão resultados e conscientes disso, simplesmente porque não querem voltar atrás por terem tomado uma decisão errada. Seja livre para voltar atrás quando sua escolha não for assertiva. A última etapa é o encerramento, ou a calibragem. Talvez você não compreenda porque estamos falando disso nesse momento, mas o maior projeto que você pode ter é a sua própria vida. Se você não cumprir as etapas, infelizmente, não conseguirá alcançar o seu estado desejado. Você estava na inércia por não tratar a sua vida como um projeto. Todo bom projeto tem data para acabar e precisa ser escrito. Nunca se esqueça que o maior compromisso da sua vida é com você mesmo. Não brinque com a sua vida. Qual projeto você irá desenvolver a fim de sair da inércia nos próximos 15 dias? Escreva em um papel o que queima em seu coração.